Hello everybody, how are you? Viva o Universo Bilíngue! Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio do Bunnycast, carinhosamente batizado por todos nós aqui da Bunny Bear Language Immersion. Então nós estamos lançando o nosso primeiro episódio, uma conversa incrível que você vai assistir agora. E com muito prazer e feliz da vida que estou hoje, temos aqui a nossa convidada incrível que veio de Santa Cruz do Sul, Annelise Winter. A Annelise, ela é proprietária da AW Idiomas, que fica localizada em Santa Cruz do Sul. Minha colega de trabalho, de profissão, de objetivos também e de nome, né? Codinomes. Annelises. Muito prazer, que bom te receber aqui, Anne. Thank you very, very much. É um prazer enorme estar aqui, Annelise. Até eu gostaria de, antes da gente começar, saber como é que eu deveria te tratar, porque vai ser difícil toda hora. Annelise, né? Annelise, porque Annelise, eu sou Annelise de Santa Cruz, eu falo Annelise Santa Cruz, você é Annelise né, de Canela. Como é que a gente traduz isso, Annelise? Ela passou algumas horas dirigindo para chegar até a outra Annelise. Vamos chamar de Anne e de Anne Winter. Olha, eu gosto muito que a gente não tem fronteiras, né, Annelise? Nós somos as Annelises do mundo. Trabalhamos num universo global com o bilinguismo. Estou muito feliz de estar aqui hoje no teu primeiro podcast da Bunny Bear. Eu fico muito feliz. O Bunnycast, para mim, tem uma representatividade muito especial. Tanto é que eu fiz mais de 400 quilômetros para estar aqui hoje. Verdade. E contar um pouquinho da minha história aqui, que eu tenho muito para entregar. Eu sei muito que a gente agrega valores juntando e somando. Então eu tô aqui, Annelise, corroborando com essa tua ideia maravilhosa da Bunnycast. Fico muito feliz de ser a protagonista dessa história incrível e essa jornada maravilhosa que tu vai arrastar aqui no universo global, porque a Annelise não tem fronteira. As Annelises são do mundo. Faz parte da gente, né, Anne? Então, olha só, pessoal, para quem tá nos assistindo, nos ouvindo aqui, eu trouxe a Annelise hoje porque eu considero, né, essa minha amiga, essa minha colega de trabalho e de ideais dentro do bilinguismo super importante. E dentre todos os teus trabalhos, tudo que tu desenvolve, né, Anne, tem algo especial que a gente gostaria de trazer para o pessoal hoje, que é a questão do intercâmbio. Porque, para quem não sabe, a Annelise é especialista em intercâmbios. E agora eu te pergunto, qual é a tua definição, Anne? O que tu tem a dizer em relação a intercâmbio? O que é um intercâmbio? Olha só, Annelise, como teuto brasileira, né, eu trouxe aqui até os meus legados, né? Nossa! Meu Reisepass, né? E o meu passport. Tenho muito orgulho de ter o passaporte brasileiro e também o Reisepass alemão. E isso tem uma simbologia muito especial, porque eu tô há 3 décadas trabalhando com intercâmbios. E quando tu me pergunta o que significa um intercâmbio, é uma palavra muito intensa. Ela vem do latim, que significa troca entre, né, intercâmbio. É uma troca, uma correlação. O que eu vou entregar, né, culturalmente, de idiomas, o que eu vou aprender, né, e o que eu vou entregar. Então existe essa troca. É cultural, né, lá do latim daquela época. Só que os primeiros protagonistas de intercâmbio no mundo foram os rotarianos. Olha só! É muito bacana essa história, porque em 1980, no Brasil, se estabeleceu a primeira associação que convergesse não só com essa troca onde houvesse jovens indo de uma comunidade rotariana e recebendo, né, de A para B e B para A. Comunidade A visitando B e comunidade B visitando A. Em 1980, no Brasil, então, iniciou essa comunidade nacional aqui no território nacional sobre intercâmbio. Então, respondendo seu questionamento, o que é um intercâmbio? Na verdade, um intercâmbio é uma troca. Quem acha que pegar uma mochila, comprar uma passagem aérea e sair por aí a devaneio, sem planejar, sem organizar toda a sua agenda, sem ter uma métrica do que vai fazer e como vai fazer,
realmente precisa entender um pouquinho do que a palavra intercâmbio é. E a gente é especialista nisso, né, A gente Annelise? Eu traz, sei muito verdade. que tu conhece muito essa história. Então, Isso intercâmbio mesmo. é muito complexo simbolizar só intercâmbio é uma troca de experiências. É uma troca de experiências, cultura gastronômica, cultural de idioma, de estabelecer horários, porque tem o fuso horário dependendo para onde você vai. Então, é um assunto que podemos ficar aqui ages talking, né? É verdade. Sabe que a gente conversa muito lá na Bunny também, né? Eu e minha sócia Mariana e todo o pessoal do Dream Team, que faz parte do nosso grupo dentro da Bunny. A gente conversa muito também sobre essa questão do preparar as pessoas, as crianças, os adolescentes, os adultos para irem e também preparar as pessoas que recebem, né? Então, o intercâmbio é bem isso que tu disse, né? Eu concordo contigo em todas as palavras. É uma troca, mas quando a gente recebe também tem que estar preparado e quando a gente envia também tem que estar preparado. Então, é um ensinamento de vida, né? A questão toda do intercâmbio e a gente fica promovendo isso. Claro que a questão do idioma, de nós trabalharmos, no nosso caso, também o inglês, né? Que eu sei que você também trabalha com outros idiomas na sua escola, na sua cidade, mas a questão do inglês, ela vem como alavanca, né? E aí a gente incentiva o máximo essa troca e essa experiência de um indivíduo, de um aprendiz ou de qualquer pessoa que tem essa vontade, esse desejo de conhecer o novo e o diferente, né? É verdade, o inglês é uma língua universal. Isso Hoje, aí. né, dominar a língua inglesa é como dominar a sua língua nativa. Verdade, Né? É difícil verdade. você estar numa cidade tão especial como Canela, aqui a região, né, da Serra Brasileira, né, vamos dizer aqui, e não dominar a língua para atender, né, desde os simples serviços da gastronomia num restaurante até hotelaria e etc, turismo geral. Então, vai em todos os setores. É isso aí. E agora eu quero aproveitar então, queria que tu contasse para o pessoal que está nos assistindo aqui no nosso Bunnycast as tuas experiências, né? Para qual países que você já teve esta aventura de levar grupo ou de ir sozinha? Quando começou o intercâmbio na tua vida? Quais foram as primeiras experiências? Quais foram as experiências mais incríveis, diferentes que você já teve? E a faixa etária que normalmente se propõe a ter uma experiência dessa? Eu fico muito feliz quando alguém me pergunta isso, porque na verdade tudo começou porque eu nasci numa família onde se falava alemão, percebe? Olha só, eu descobri aos 6 anos que existia português no país onde eu nasci. Nossa, super fechada. A colonização alemã estava na Alemanha, totalmente, né? Como assim? Tem uma outra língua que se fala na escola, né? Porque com 6 anos você foi pra escola. Eu fui à escola aos 6 claro. anos, e aí percebe, eu tive que aprender um outro idioma, e ali foi aquele perceber assim, peraí, eu tenho que falar como o pessoal fala aqui, os meus coleguinhas, meus amiguinhos e etc. Então foi muito bacana, porque ali já começou meu intercâmbio na minha vida. Ali eu já percebi que eu já estava em universos paralelos de outros idiomas e tudo mais. E ali pelos 14, 15 anos, eu conheci, a minha cidade é internacional, e eu conheci aquele programa que existia de au pair. Eu conheci esse programa na minha cidade. E eu acabei sendo babysitter por muitos anos de franceses. Ali eu desenvolvi o inglês, o francês, obviamente, né? Você recebia, Anne, na sua cidade aqui em Santa Cruz, ou você viajava e morava em outros países? A minha família morava em Santa Cruz do Sul, mora em Santa Cruz do Sul. E a minha mãe trabalhava numa empresa multinacional. E como eu disse, a minha cidade é internacional. Lá tem gringo por tudo que é parte. E eles recebem os seus filhos, as suas famílias, esses gringos, né, na nossa cidade. E tem que ter gente lá para suprir demanda educacional, suprir demanda, né, de atendimento, né, médico, desde todas as rotinas que uma família possa ter. Claro. E eu fui ser babá, né, de 2 jovens, né? Isso adolescente. Adolescente, trabalhei, e eles me convidaram para fazer essa extensão fora, na Europa. E quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha 16, 17 anos, e foi ali que eu resolvi empreender na família, né, com uma escola de idiomas. Dali, nunca mais, eu né? sempre joguei os meus alunos para intercâmbio. Comecei a receber alunos da AFS, American Field Service. Relacionei os alunos do Rotary.
comecei a conhecer, receber alunos da ISAC, que é uma instituição, né, acadêmica que recebe alunos a nível universitário, e comecei os meus programas de intercâmbio com alunos mundo afora. Hoje já está completando aí quase 3 décadas, né, mas intercâmbios mesmo, mais de 20 anos. Trabalho com idiomas 30, Annelise. Então, tu imagina o que eu já não passei. E quando tu me pergunta aí, é interessante porque eu passei por tanto lugar, tantas experiências, e todas as vezes que a gente repete, e isso deve ter acontecido contigo também, toda vez que a gente repete um país, é sempre diferente. É sempre diferente. E nunca o tempo é suficiente, né, Anny? Queria acrescentar aqui. Parece que tu não viu tudo e que tem algo novo e aí tem um lugar diferente, um restaurante diferente, um ponto turístico que tu não viu, uma experiência que tu quer passar. Então o intercâmbio traz isso também, né? Ele é quase que infinito, assim, sempre dá um gostinho de quero mais, né? É incrível. Antes a gente estava falando sobre a preparação, de estar preparado para fazer um intercâmbio, né? Antes disso, né, muitas pessoas, não, eu vou entrar com meu passaporte brasileiro, né? Vou fazer uma entrevista lá. E aí é super simples, né? Eles vão carimbar lá o passaporte, né, Annelise? E vão lá botar, ok, você entra. Tem toda uma questão né? Idioma, né? Porque quando você vai para um país, né, as experiências, quando a gente fala de experiência, é muito bacana a gente saber que a gente precisa dominar um pouco da língua. Um pouco da língua. Mostra um pouquinho de respeito, né? É como chegar aqui em Gramado e Canela e saber, né, qual é o idioma que se fala aqui, como é que o pessoal pede aqui fundir, como é que fala fundir. Exatamente. Né? Tem uma cultura local aqui. Nós temos um intercâmbio nacional até aqui, né? Eu acho incrível. A gente recebe as pessoas do Brasil inteiro. Também estrangeiros, mas no Brasil inteiro. E a gente tem isso aí que tu tá falando mesmo. Um aspecto de interculturalização, né? Como é que falam isso? Às vezes é um mineiro conversando com a gente não tá compreendendo, né? Nem me fala, porque o inglês, assim como o português, né? Sobe o Brasil, já fala um pouquinho lá em cima, eu não consigo entender direito aquele português, não. Né? É isso aí, exatamente. Aí percebe, a mesma coisa no inglês. Ele tem essa mesma oscilação. E aí você imagina, né? Como é que são as diferentes experiências? Vai desde a gastronomia, porque você tem que se adaptar. É muita pimenta, é pouca pimenta, é mais sal, é menos sal, é mais adocicada, é mais, né, mais aquecida a comida, né? Como é que funciona? Porque mexe com todos os teus sentidos, né? E é muito bacana porque no preparo, quando a gente leva um jovem, ele tem dessa pegada de tu precisar entender que tu vai ter esses passos para viver, saber sobre a culinária, saber sobre como se adaptar a esse tipo de questão. A questão de fuso horário, Annelise. Sim. Né? Que hora tu vai ligar pra tua família aqui no Brasil? Que horas que tu pode falar com alguém lá fora? Qual o melhor momento que tu pode? Como é que tu faz esse contato? Outra questão muito importante, o clima, né? É verdade, o clima. O clima. Como é que Vamos se adaptar? Pro Canadá, por exemplo, ou até mesmo na Europa, né? Neve, né? Neve. Vamos falar de neve aqui, né? Temos roupas aqui suficientes, aqui nosso frio aqui de Canela e Gramado, temos. Mas como se lida com essa neve? Abre a porta, pisa, não pisa? Como é que faz, né? Exatamente. É muito incrível. E essas experiências maravilhosas, né? Existem todo um preparo antes para que tu tenha toda a possibilidade de estar fazendo isso de uma forma completamente aberta, receptiva para receber essas informações, porque o cérebro vai trabalhar. E aí, se a gente já vai com um bloqueio mental com isso, chances são de que o aprendizado não vai ser tão incrível quanto a aceitação, porque é diferente. É diferente morar em Canela, é diferente morar em Santa Cruz do Sul. É diferente morar com os pais, com a família. A gente costuma dizer também aqui até mesmo dentro do Rotary, né, que a gente faz parte também, a gente tem esses programas de intercâmbio muito intensos. Você vai uma pessoa, mas você volta outra. Né? O aprendizado, a questão até postural e de approach, né? De como falar com as pessoas, de como olhar e como sentir falta, como sentir saudade, como eu lido com a saudade, né? E o tempo, Anny, como é que funciona o tempo dos intercâmbios que vocês normalmente participam e promovem? Essa relação tempo, ela está relacionada à questão do calendário acadêmico aqui no Brasil. Sim. Que difere muito dos países mais desenvolvidos. Né? O Brasil ainda continua em processo de
né? Então nós temos que fazer essa agenda. Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, que é a época de férias maior, é um pouquinho maior. Já em julho, né? São intercâmbios mais short term, né? Sim. E long term, para aqueles que querem ficar 1 ano fora, 2 anos fora, transformar essa realização, aí existe um preparo muito maior ainda. E aí, quando você falou da questão ali da transformação, né? Tem muito disso. A primeira pergunta, né, que fazem sempre a mim... Dizem que são muito frios, né? As pessoas não são como os brasileiros, que são aqueles que chegam e abraçam, que nem a gente tem muito disso, né, Annelise? Sim, a gente, cidadão do mundo aqui, a gente né, tá sempre, né, se conectando, se tocando. Ah, tudo bem, dá a mão aqui. E não existe essa cultura. E culturalmente falando, não é que a pessoa é fria. Existem formas de se expressar completamente diferente de país a país, de região a região, inclusive aqui no Brasil. Também, né? exatamente. Só que, claro, o brasileiro é um povo muito caliente, muito receptivo e é muito bom isso. É verdade. Inclusive, todo mundo que vem diz isso, né? A gente vem pra cá porque... Esse abraço vai ter, né? Esse acolhimento muito vai friendly. ter. A palavra é sempre que eu ouço assim, you guys are so friendly. So friendly and kind. Olha só, Anne, aproveitando agora, eu queria te perguntar o seguinte. Para adolescentes, o que tu sugere? Qual é né, as tuas palavras, assim? É legal fazer um intercâmbio na adolescência? Por que é bom? Né? Na tua opinião? Tua experiência toda de vida, enfim. Eu vou dizer o seguinte, intercâmbio é sempre bom a qualquer momento da vida. É verdade. Pode ser no late, né, retirement, né, no early retirement, na aposentadoria. Sim. Pode ser para business, para alavancar os negócios, né? Às vezes tirar... eu tô naquela redoma no meu trabalho e... Meu Deus, o que eu posso fazer? Pode visitar, fazer uma irmandade com outro país, com outra empresa, né? Sim. Mas, Annelise, não tem, Annelise. Melhor território para se pisar, para fazer um intercâmbio e mostrar para um jovem, principalmente nesse histórico que a gente está tendo aqui no Brasil, da questão na escolarização, nesse momento onde o jovem está no 9º ano, né, no primeiro, lá no médio, né? São aonde nós formamos, lá existe aquele estudo que a gente tem a plasticidade cerebral, né? Até os 7 anos a gente tem aquelas formas de se expressar, depois a gente consolida a questão do conhecimento. E a escola é incrível, né? Se você pode viver dentro do processo escolar uma experiência incrível e maravilhosa como essa, não tem o que esperar. A melhor forma é de fazer isso. Mas, Annelise, eu vou dizer mais uma coisa. Junto que tu não perguntaste, mas faz parte. Ela tá colada. É muito caro fazer isso, né? As pessoas perguntam assim, mas tem bolsa de estudos? Tem, gente. Mas assim, para chegar num nível desses... né? A gente precisa ter um nível de inglês muito alto. E o Brasil hoje só tem 1,8%. 1,8%, aumentou um pouquinho. 1,8% da população fala fluentemente inglês, né? E é pra poucos. E um país tão continental, né? Imenso, né? O bacana é que a gente conseguiu. Eu trabalho 30 anos, isso eu não ia deixar de conseguir financiamento 100% dos intercâmbios. É verdade. Consegui, graças a Deus. Ai, que legal, que legal. Incrível, né, gente? Nossa, cada vez dá mais vontade ainda de promover, de ensinar, de mostrar e querer que a nossa criança, o nosso adolescente, principalmente, tenha uma experiência dessa e volte cada vez melhor para o seu país de origem, possa propagar e espalhar e fazer parte também deste nosso mundo internacional, né? Desse nosso universo bilíngue. Então, para finalizar agora, quais são as tuas últimas palavras em relação à experiência, ao intercâmbio e a todas as nossas pessoas que estão assistindo ao Bunnycast sobre intercâmbio no dia de hoje? Annelise, a Bunnycast, para mim, ela tem um sabor muito especial. Começar a sua série de programas em podcast falando sobre um tema tão vivo e tão especial na minha vida, que é os intercâmbios, é um convite para que a Bunnycast propague aí com muitos intercâmbios, que torne todos os cidadãos aqui da região mais receptivos e que possam também hoje receber muito mais gringos aqui no nosso país, para que eles possam, de certa forma, trazer para cá muito mais do que a gente também
precisa aprender e entregar. Então eu quero fazer um convite muito especial aqui, de deixar uma mensagem de que nós aqui estamos à disposição para falar muito mais sobre isso. Annelise, te agradeço a Bunnycast por todo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. E deixar esse convite aberto aqui para que a gente possa ter aí países e também enviar jovens aí, convidar esses jovens para fazer essa viagem maravilhosa de intercâmbio conosco. Verdade, Anne. Muito obrigada. Agora, antes de terminar, quais países você acha que são mais receptivos? De verdade. Temos muitos países receptivos. Bom, né? E de verdade, assim, países que implicam em visto, tá? Tem algumas categorias que a gente precisa analisar. Por exemplo, pedir um visto, né? Melhor que se faça o quanto antes, né? Documentação, a documentação, né? Porque, vamos lá, né? A gente sabe que é atemporal isso, mas pode acontecer que amanhã você vai viajar. E aí, como é que funciona? Vai viajar para Canadá sem visto? Não, né? Exatamente. Vai viajar para os Estados Unidos sem visto? Não. Não, nem entra, né? Europa ainda está aceitando. Ano que vem já muda a história, né? Agora, a pergunta é, mais receptivos em qual sentido, né? Porque se nós estivermos falando em questão de papelada, né? Simples. Promove uma organização da tua papelada e vai adiante. Agora, de receber e viver uma cultura, eu tenho uma paixão por ser europeia, eu tenho uma paixão com a Europa. Sim, né? A gente sabe disso. Eu não sei, eu tenho praticamente assim um casamento com a Inglaterra, né? Porque para mim a Inglaterra é o berço da colonização, né? Do mundo, da civilização, da história do conhecimento. Gosto muito dos Estados Unidos. Sim. Tenho uma paixão pelo Canadá. Eu de verdade, assim, não tenho um país preferido para fazer isso. Gosto muito do Chile. A gente faz muitos intercâmbios pro Chile. Olha só, pessoal, espanhol, maravilhoso. Isso aí. Uruguai também. A gente tem que enaltecer também a nossa América Latina, né? Que é tão rica culturalmente. Maravilhosa. Né? A gente leva grupos, assim, incríveis de jovens para Uruguai, né? Alguns hoje estão migrando para fazer a sua faculdade lá fora. Que legal. Então é muito bacana. Quando alguém pergunta, depende, porque ele tem que estar relacionado ao que você quer fazer. Né? Ele vai ser receptivo com o que você quer, vai conectar com o que você quer. Por exemplo, outro dia chegou um grande empresário na minha cidade. Ele é um multimilionário da área de tecnologia. E ele disse, Annelise, eu quero ir pro Vale do Silício. E eu perguntei para ele, quando? Quanto antes? Tem visto? Não. Ok, então vamos começar. Né? Vamos começar o processo, porque é só isso que te tranca para fazer um projeto desses. Então, percebe? O país vai te receber com o que tu tem para entregar. Da mesma forma, no vice-versa. Sim. Então, é difícil responder uma pergunta dessa, mas o meu país de coração, né, é a Inglaterra. E eu moro no Brasil porque eu tenho paixão aqui, né? Eu sou casada aqui. Sim. E eu vivo aqui. Não vou trocar meu país, não. Ah, que legal. Que legal. Que mensagem linda. Então, assim, tem um convite pra ti. Vamos fazer nossas malas e vamos de Anne pelo mundo. Shall we go? Right now? Now. Gente, muito obrigada. O primeiro episódio, então, encerra aqui. Espero que vocês tenham curtido e se tiver mais pergunta, mande aqui pra nós. Até o próximo, que também será um assunto muito interessante. Fica ligado no Bunnycast. Viva o Universo Bilíngue!